Se tudo ao seu redor desmoronasse agora, você permaneceria firme como uma rocha ou se perderia no caos? A vida é imprevisível, cheia de desafios e provas. Mas a verdadeira tempestade não está em evitar as coisas, e sim em aprender a atravessá-las com serenidade. Os estoicos compreenderam essa arte como ninguém. Eles forjaram princípios que moldam uma mente resiliente, capaz de enfrentar qualquer adversidade sem se abalar. Hoje, você vai descobrir 10 hábitos que podem transformar sua forma de enfrentar o mundo e torná-lo emocionalmente inabalável. São ensinamentos que resistiram ao tempo, testados em batalhas, perdas e recomeços, porque no final, não importa o que aconteça ao seu redor, e sim como você escolhe reagir. Número 1. Aceite o que você não pode controlar. Sofrer pelo que está fora do seu alcance é como tentar segurar o vento com as mãos. Inútil e desgastante. O estoicismo nos ensina a direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa, aquilo que está sob nosso controle. O chefe foi injusto? Alguém falou mal de você? O dia amanheceu chuvoso? Nada disso está em suas mãos, mas a forma como você reage, essa sim é sua escolha. Toda vez que a vida testar sua paciência, pergunte-se: isso está no meu controle? Se a resposta for não, liberte-se da angústia. Aceite o que não pode mudar e foque no que está ao seu alcance. Número 2. Pratique. A autodisciplina, a disciplina, é o alicerce de uma mente forte, a chave que abre as portas da verdadeira liberdade. Parece contraditório? Pense bem, quem é escravo dos próprios impulsos nunca será realmente livre. Quem vem sem controle, quem reage sem pensar, quem se entrega a cada emoção passageira, não governa a si mesmo, é apenas levado pelas correntezas da vida. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a disciplina não era uma prisão, mas um caminho para a grandeza. Eles praticavam a moderação em tudo. Não comer demais, não beber demais, não se deixar dominar pela raiva, pelo medo ou pela tristeza. Pequenos atos diários de disciplina esculpem uma mente resiliente, inquebrável. E a disciplina não precisa ser algo grandioso. Ela começa nas escolhas simples: levantar cedo quando o corpo pede mais sono, manter o foco quando a mente busca distrações, dizer não quando o desejo insiste em dizer sim. São nesses pequenos desafios diários que você treina sua força interior. E você sabe qual é a melhor parte? Quanto mais você pratica autodisciplina, mais natural ela se torna. O que antes parecia um sacrifício vira um hábito. O que antes era esforço se transforma em parte de quem você é. E quando você domina a si mesmo, nada que esteja lá fora pode derrubá-lo. Número 3. Visualize o pior que pode acontecer. Parece estranho, não é? Afinal, por que imaginar cenários ruins quando queremos paz? Mas os estoicos sabiam de um segredo poderoso. Quem enfrenta as tempestades primeiro na mente, não se desespera quando elas chegam na realidade. Essa prática tem nome: premeditatio malorum, a premeditação dos homens. Ela consiste em visualizar as dificuldades antes que aconteçam, se preparar para perdas, fracassos, mudanças inesperadas. Não para sofrer por antecipação, mas para fortalecer o espírito. Se você já encarou mentalmente um revés, quando ele vier, não será um golpe tão forte. Imagine que você perdeu o emprego, que alguém te engana, que um plano importante falhou. Como você reagiria? Se você já tiver se preparado, sentirá o impacto, mas não será destruído. Você será como uma árvore que, mesmo sacudida pelo vento, continua de pé. E aqui está o detalhe mais importante. Ao enfrentar os cenários, você percebe que pode suportá-los. O medo do desconhecido enfraquece, a ansiedade perde força. E muitas vezes, você descobre que o que parecia assustador nem era tão terrível assim.
Então, não tema essa prática. Encare-a como um escudo. Aquele que se prepara para as batalhas da vida jamais será pego de surpresa. Número 4. Exercite a gratidão diariamente. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a gratidão. Em vez de reclamar do que falta, concentre-se no que já tem. Se você acordou hoje, tem comida na mesa. E pessoas que se preocupam com você já está à frente de muita gente. Ser grato fortalece a mente e reduz o estresse. Número 5. Seja indiferente às críticas e elogios. Você já viu como a opinião dos outros pode ser uma prisão invisível? Quando nos deixamos levar pelos elogios, tornamos-nos dependentes da aprovação alheia. Quando nos abatemos pelas críticas, entregamos nosso poder para mãos que não deveriam segurá-lo. Um estoico não vive à mercê do que dizem dele. Os aplausos são passageiros. As críticas, muitas vezes, refletem mais os sentimentos de quem faz do que a realidade sobre você. Se você sabe que está no caminho certo, por que se deixar abalar? Nenhuma voz externa deve ter mais peso do que sua própria consciência. Isso não significa ignorar todo o feedback, mas aprender a filtrar. Se uma crítica for construtiva, absorva. Se for apenas veneno, deixe passar. Se o elogio for sincero, agradeça, mas não se acomode. O verdadeiro valor não é o que dizem de você, mas sim o que você faz, o que constrói, o caráter que desenvolve. Imagine um navio no mar. Ele não afunda porque há água ao seu redor, mas sim quando essa água entra. O mesmo acontece com você. Número 6. Pratique o desapego. Tudo o que você tem hoje pode desaparecer amanhã. Sucesso, dinheiro, relações, nada é garantido. Apegos excessivos levam ao sofrimento. Quando você aprende a não depender emocionalmente das coisas materiais ou de situações externas, você se torna verdadeiramente livre. Número 7. Enfrente seus medos. O medo. Ele sussurra no silêncio, prende os passos, apaga sonhos antes mesmo de nascerem. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de segurança, mas no fundo é só uma prisão invisível que nos impede de viver. Quantas vezes você deixou de tentar, de arriscar, de ser quem realmente é, só porque o medo te segurou? Ele diz, e se der errado? Mas nunca pergunta, e se der certo? Chega de fugir, chega de dar ao medo o poder de decidir sua vida. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Então vá, enfrente seus medos, olhe-os nos olhos e diga, eu não sou prisioneiro de vocês, porque é do outro lado do medo que a vida realmente começa. Número 8. Viva no presente. Muitas pessoas sofrem porque vivem presas ao passado ou ansiosas com o futuro. O estoicismo nos ensina que o momento mais importante é o agora. Se você se preocupa demais com o que ainda não aconteceu, está perdendo a oportunidade de agir no presente. Número 9. Tenha um propósito maior. Ter um sentido para a vida é essencial para a estabilidade emocional. Os estoicos acreditavam que devemos viver de acordo com nossos valores e contribuir para o mundo de alguma forma. Quando você tem um propósito, desafios e dificuldades deixam de ser um peso e se tornam apenas parte da jornada. Número 10. Aceite a morte como parte da vida. Isso pode parecer um pensamento negativo, mas é libertador. Os estoicos lembravam constantemente que a morte faz parte da existência. Isso os ajudava a viver sem medo e sem desperdiçar tempo com coisas irrelevantes. Se você aceitar que um dia tudo acaba, vai começar a dar mais valor às coisas que realmente importam. E para concluirmos, os estoicos eram mestres na arte da resiliência emocional. Eles entendiam que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar a maneira como reagimos. Se você quer ser emocionalmente forte,
comece a aplicar esses hábitos no seu dia a dia. Agora me conta, qual desses hábitos você já pratica? Deixe seu comentário. E se você quer continuar aprendendo sobre como se tornar uma pessoa mais forte, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. O próximo vídeo já está aparecendo para você. Se tudo ao seu redor desmoronasse agora, você permaneceria firme como uma rocha ou se perderia no caos? A vida é imprevisível, cheia de desafios e provas. Mas a verdadeira tempestade não está em evitar as coisas, e sim em aprender a atravessá-las com serenidade. Os estoicos compreenderam essa arte como ninguém. Eles forjaram princípios que moldam uma mente resiliente, capaz de enfrentar qualquer adversidade sem se abalar. Hoje, você vai descobrir 10 hábitos que podem transformar sua forma de enfrentar o mundo e torná-lo emocionalmente inabalável. São ensinamentos que resistiram ao tempo, testados em batalhas, perdas e recomeços, porque no final, não importa o que aconteça ao seu redor, e sim como você escolhe reagir. Número 1. Aceite o que você não pode controlar. Sofrer pelo que está fora do seu alcance é como tentar segurar o vento com as mãos, inútil e desgastante. O estoicismo nos ensina a direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa, aquilo que está sob nosso controle. O chefe foi injusto? Alguém falou mal de você? O dia amanheceu chuvoso? Nada disso está em suas mãos, mas a forma como você reage, essa sim é sua escolha. Toda vez que a vida testar sua paciência, pergunte-se: isso está no meu controle? Se a resposta for não, liberte-se da angústia. Aceite o que não pode mudar e foque no que está ao seu alcance. Número 2. Pratique. A autodisciplina, a disciplina é o alicerce de uma mente forte, a chave que abre as portas da verdadeira liberdade. Parece contraditório. Pense bem, quem é escravo dos próprios impulsos nunca será realmente livre. Quem vem sem controle, quem reage sem pensar, quem se entrega a cada emoção passageira, não governa a si mesmo, é apenas levado pelas correntezas da vida. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a disciplina não era uma prisão, mas um caminho para a grandeza. Eles praticavam a moderação em tudo. Não comer demais, não beber demais, não se deixar dominar pela raiva, pelo medo ou pela tristeza. Pequenos atos diários de disciplina esculpem uma mente resiliente, inquebrável. E a disciplina não precisa ser algo grandioso. Ela começa nas escolhas simples: levantar cedo quando o corpo pede mais sono, manter o foco quando a mente busca distrações, dizer não quando o desejo insiste em dizer sim. São nesses pequenos desafios diários que você treina sua força interior. E você sabe qual é a melhor parte? Quanto mais você pratica autodisciplina, mais natural ela se torna. O que antes parecia um sacrifício vira um hábito. O que antes era esforço se transforma em parte de quem você é. E quando você domina a si mesmo, nada que esteja lá fora pode derrubá-lo. Número 3. Visualize o pior que pode acontecer. Parece estranho, não é? Afinal, por que imaginar cenários ruins quando queremos paz? Mas os estoicos sabiam de um segredo poderoso. Quem enfrenta as tempestades primeiro na mente, não se desespera quando elas chegam na realidade. Essa prática tem nome: premeditatio malorum, a premeditação dos homens. Ela consiste em visualizar as dificuldades antes que aconteçam, se preparar para perdas, fracassos, mudanças inesperadas. Não para sofrer por antecipação, mas para fortalecer o espírito. Se você já encarou mentalmente um revés, quando ele vier, não será um golpe tão forte. Imagine que você perdeu o emprego, que alguém te engana, que um plano importante falhou. Como você reagiria?
Se você já tiver se preparado, sentirá o impacto, mas não será destruído. Você será como uma árvore que, mesmo sacudida pelo vento, continua de pé. E aqui está o detalhe mais importante. Ao enfrentar os cenários, você percebe que pode suportá-los. O medo do desconhecido enfraquece, a ansiedade perde força. E muitas vezes você descobre que o que parecia assustador nem era tão terrível assim. Então, não tema essa prática. Encare-a como um escudo. Aquele que se prepara para as batalhas da vida jamais será pego de surpresa. Número 4. Exercite a gratidão diariamente. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a gratidão. Em vez de reclamar do que falta, concentre-se no que já tem. Se você acordou hoje, tem comida na mesa. E pessoas que se preocupam com você já está à frente de muita gente. Ser grato fortalece a mente e reduz o estresse. Número 5. Seja indiferente às críticas e elogios. Você já viu como a opinião dos outros pode ser uma prisão invisível? Quando nos deixamos levar pelos elogios, tornamo-nos dependentes da aprovação alheia. Quando nos abatemos pelas críticas, entregamos nosso poder para mãos que não deveriam segurá-lo. Um estoico não vive à mercê do que dizem dele. Os aplausos são passageiros. As críticas, muitas vezes, refletem mais os sentimentos de quem faz do que a realidade sobre você. Se você sabe que está no caminho certo, por que se deixar abalar? Nenhuma voz externa deve ter mais peso do que sua própria consciência. Isso não significa ignorar todo o feedback, mas aprender a filtrar. Se uma crítica for construtiva, absorva. Se for apenas veneno, deixe passar. Se o elogio for sincero, agradeça, mas não se acomode. O verdadeiro valor não é o que dizem de você, mas sim o que você faz, o que constrói, o caráter que desenvolve. Imagine um navio no mar. Ele não afunda porque há água ao seu redor, mas sim quando essa água entra. O mesmo acontece com você. Número 6. Pratique o desapego. Tudo o que você tem hoje pode desaparecer amanhã. Sucesso, dinheiro, relações, nada é garantido. Apegos excessivos levam ao sofrimento. Quando você aprende a não depender emocionalmente das coisas materiais ou de situações externas, você se torna verdadeiramente livre. Número 7. Enfrente seus medos. O medo. Ele sussurra no silêncio, prende os passos, apaga sonhos antes mesmo de nascerem. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de segurança, mas no fundo é só uma prisão invisível que nos impede de viver. Quantas vezes você deixou de tentar, de arriscar, de ser quem realmente é, só porque o medo te segurou? Ele diz, e se der errado? Mas nunca pergunta, e se der certo? Chega de fugir, chega de dar ao medo o poder de decidir sua vida. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Então vá, enfrente seus medos, olhe-os nos olhos e diga, eu não sou prisioneiro de vocês, porque é do outro lado do medo que a vida realmente começa. Número 8. Viva no presente. Muitas pessoas sofrem porque vivem presas ao passado ou ansiosas com o futuro. O estoicismo nos ensina que o momento mais importante é o agora. Se você se preocupa demais com o que ainda não aconteceu, está perdendo a oportunidade de agir no presente. Número 9. Tenha um propósito maior. Ter um sentido para a vida é essencial para a estabilidade emocional. Os estoicos acreditavam que devemos viver de acordo com nossos valores e contribuir para o mundo de alguma forma. Quando você tem um propósito, desafios e dificuldades deixam de ser um peso e se tornam apenas parte da jornada. Número 10. Aceite a morte como parte da vida. Isso pode parecer um pensamento negativo, mas é libertador. Os estoicos lembravam constantemente que a morte faz parte da existência.
Isso os ajudava a viver sem medo e sem desperdiçar tempo com coisas irrelevantes. Se você aceitar que um dia tudo acaba, vai começar a dar mais valor às coisas que realmente importam. E para concluirmos, os estoicos eram mestres na arte da resiliência emocional. Eles entendiam que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar a maneira como reagimos. Se você quer ser emocionalmente forte, comece a aplicar esses hábitos no seu dia a dia. Agora me conta, qual desses hábitos você já pratica? Deixe seu comentário. E se você quer continuar aprendendo sobre como se tornar uma pessoa mais forte, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. O próximo vídeo já está aparecendo para você. Se tudo ao seu redor desmoronasse agora, você permaneceria firme como uma rocha ou se perderia no caos? A vida é imprevisível, cheia de desafios e provas. Mas a verdadeira tempestade não está em evitar as coisas, e sim em aprender a atravessá-las com serenidade. Os estoicos compreenderam essa arte como ninguém. Eles forjaram princípios que moldam uma mente resiliente, capaz de enfrentar qualquer adversidade sem se abalar. Hoje, você vai descobrir 10 hábitos que podem transformar sua forma de enfrentar o mundo e torná-lo emocionalmente inabalável. São ensinamentos que resistiram ao tempo, testados em batalhas, perdas e recomeços, porque no final, não importa o que aconteça ao seu redor, e sim como você escolhe reagir. Número 1. Aceite o que você não pode controlar. Sofrer pelo que está fora do seu alcance é como tentar segurar o vento com as mãos, inútil e desgastante. O estoicismo nos ensina a direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa, aquilo que está sob nosso controle. O chefe foi injusto? Alguém falou mal de você? O dia amanheceu chuvoso? Nada disso está em suas mãos, mas a forma como você reage, essa sim é sua escolha. Toda vez que a vida testar sua paciência, pergunte-se: isso está no meu controle? Se a resposta for não, liberte-se da angústia. Aceite o que não pode mudar e foque no que está ao seu alcance. Número 2. Pratique. A autodisciplina, a disciplina é o alicerce de uma mente forte, a chave que abre as portas da verdadeira liberdade. Parece contraditório. Pense bem, quem é escravo dos próprios impulsos nunca será realmente livre. Quem vem sem controle, quem reage sem pensar, quem se entrega a cada emoção passageira, não governa a si mesmo, é apenas levado pelas correntezas da vida. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a disciplina não era uma prisão, mas um caminho para a grandeza. Eles praticavam a moderação em tudo. Não comer demais, não beber demais, não se deixar dominar pela raiva, pelo medo ou pela tristeza. Pequenos atos diários de disciplina esculpem uma mente resiliente, inquebrável. E a disciplina não precisa ser algo grandioso. Ela começa nas escolhas simples: levantar cedo quando o corpo pede mais sono, manter o foco quando a mente busca distrações, dizer não quando o desejo insiste em dizer sim. São nesses pequenos desafios diários que você treina sua força interior. E você sabe qual é a melhor parte? Quanto mais você pratica autodisciplina, mais natural ela se torna. O que antes parecia um sacrifício vira um hábito. O que antes era esforço se transforma em parte de quem você é. E quando você domina a si mesmo, nada que esteja lá fora pode derrubá-lo. Número 3. Visualize o pior que pode acontecer. Parece estranho, não é? Afinal, por que imaginar cenários ruins quando queremos paz? Mas os estoicos sabiam de um segredo poderoso. Quem enfrenta as tempestades primeiro na mente, não se desespera quando elas chegam na realidade. Essa prática tem nome: premeditatio. Malorum, a premeditação dos homens.
Ela consiste em visualizar as dificuldades antes que aconteçam, se preparar para perdas, fracassos, mudanças inesperadas. Não para sofrer por antecipação, mas para fortalecer o espírito. Se você já encarou mentalmente um revés, quando ele vier, não será um golpe tão forte. Imagine que você perdeu o emprego, que alguém te engana, que um plano importante falhou. Como você reagiria? Se você já tivesse preparado, sentirá o impacto, mas não será destruído. Você será como uma árvore que, mesmo sacudida pelo vento, continua de pé. E aqui está o detalhe mais importante. Ao enfrentar os cenários, você percebe que pode suportá-los. O medo do desconhecido enfraquece, a ansiedade perde força. E muitas vezes você descobre que o que parecia assustador nem era tão terrível assim. Então, não tema essa prática. Encare-a como um escudo. Aquele que se prepara para as batalhas da vida jamais será pego de surpresa. Número 4. Exercite a gratidão diariamente. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a gratidão. Em vez de reclamar do que falta, concentre-se no que já tem. Se você acordou hoje, tem comida na mesa. E pessoas que se preocupam com você já está à frente de muita gente. Ser grato fortalece a mente e reduz o estresse. Número 5. Seja indiferente às críticas e elogios. Você já viu como a opinião dos outros pode ser uma prisão invisível? Quando nos deixamos levar pelos elogios, tornamos-nos dependentes da aprovação alheia. Quando nos abatemos pelas críticas, entregamos nosso poder para mãos que não deveriam segurá-lo. Um estoico não vive à mercê do que dizem dele. Os aplausos são passageiros. As críticas, muitas vezes, refletem mais os sentimentos de quem faz do que a realidade sobre você. Se você sabe que está no caminho certo, por que se deixar abalar? Nenhuma voz externa deve ter mais peso do que sua própria consciência. Isso não significa ignorar todo o feedback, mas aprender a filtrar. Se uma crítica for construtiva, absorva. Se for apenas veneno, deixe passar. Se o elogio for sincero, agradeça, mas não se acomode. O verdadeiro valor não é o que dizem de você, mas sim o que você faz, o que constrói, o caráter que desenvolve. Imagine um navio no mar. Ele não afunda porque há água ao seu redor, mas sim quando essa água entra. O mesmo acontece com você. Número 6. Pratique o desapego. Tudo o que você tem hoje pode desaparecer amanhã. Sucesso, dinheiro, relações, nada é garantido. Apegos excessivos levam ao sofrimento. Quando você aprende a não depender emocionalmente das coisas materiais ou de situações externas, você se torna verdadeiramente livre. Número 7. Enfrente seus medos. O medo. Ele sussurra no silêncio, prende os passos, apaga sonhos antes mesmo de nascerem. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de segurança, mas no fundo é só uma prisão invisível que nos impede de viver. Quantas vezes você deixou de tentar, de arriscar, de ser quem realmente é, só porque o medo te segurou? Ele diz, e se der errado? Mas nunca pergunta, e se der certo? Chega de fugir, chega de dar ao medo o poder de decidir sua vida. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Então vá, enfrente seus medos, olhe-os nos olhos e diga, eu não sou prisioneiro de vocês, porque é do outro lado do medo que a vida realmente começa. Número 8. Viva no presente. Muitas pessoas sofrem porque vivem presas ao passado ou ansiosas com o futuro. O estoicismo nos ensina que o momento mais importante é o agora. Se você se preocupa demais com o que ainda não aconteceu, está perdendo a oportunidade de agir no presente. Número 9. Tenha um propósito maior. Ter um sentido para a vida é essencial para a estabilidade emocional. Os estoicos acreditavam
que devemos viver de acordo com nossos valores e contribuir para o mundo de alguma forma. Quando você tem um propósito, desafios e dificuldades deixam de ser um peso e se tornam apenas parte da jornada. Número 10. Aceite a morte como parte da vida. Isso pode parecer um pensamento negativo, mas é libertador. Os estoicos lembravam constantemente que a morte faz parte da existência. Isso os ajudava a viver sem medo e sem desperdiçar tempo com coisas irrelevantes. Se você aceitar que um dia tudo acaba, vai começar a dar mais valor às coisas que realmente importam. E para concluirmos, os estoicos eram mestres na arte da resiliência emocional. Eles entendiam que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar a maneira como reagimos. Se você quer ser emocionalmente forte, comece a aplicar esses hábitos no seu dia a dia. Agora me conta, qual desses hábitos você já pratica? Deixe seu comentário. E se você quer continuar aprendendo sobre como se tornar uma pessoa mais forte, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. O próximo vídeo já está aparecendo para você. Se tudo ao seu redor desmoronasse agora, você permaneceria firme como uma rocha ou se perderia no caos? A vida é imprevisível, cheia de desafios e provas. Mas a verdadeira tempestade não está em evitar as coisas, e sim em aprender a atravessá-las com serenidade. Os estoicos compreenderam essa arte como ninguém. Eles forjaram princípios que moldam uma mente resiliente, capaz de enfrentar qualquer adversidade sem se abalar. Hoje, você vai descobrir 10 hábitos que podem transformar sua forma de enfrentar o mundo e torná-lo emocionalmente inabalável. São ensinamentos que resistiram ao tempo, testados em batalhas, perdas e recomeços, porque no final, não importa o que aconteça ao seu redor, e sim como você escolhe reagir. Número 1. Aceite o que você não pode controlar. Sofrer pelo que está fora do seu alcance é como tentar segurar o vento com as mãos. Inútil e desgastante. O estoicismo nos ensina a direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa, aquilo que está sob nosso controle. O chefe foi injusto? Alguém falou mal de você? O dia amanheceu chuvoso? Nada disso está em suas mãos, mas a forma como você reage, essa sim é sua escolha. Toda vez que a vida testar sua paciência, pergunte-se: isso está no meu controle? Se a resposta for não, liberte-se da angústia. Aceite o que não pode mudar e foque no que está ao seu alcance. Número 2. Pratique. A autodisciplina, a disciplina é o alicerce de uma mente forte, a chave que abre as portas da verdadeira liberdade. Parece contraditório. Pense bem, quem é escravo dos próprios impulsos nunca será realmente livre. Quem vem sem controle, quem reage sem pensar, quem se entrega a cada emoção passageira, não governa a si mesmo, é apenas levado pelas correntezas da vida. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a disciplina não era uma prisão, mas um caminho para a grandeza. Eles praticavam a moderação em tudo. Não comer demais, não beber demais, não se deixar dominar pela raiva, pelo medo ou pela tristeza. Pequenos atos diários de disciplina esculpem uma mente resiliente, inquebrável. E a disciplina não precisa ser algo grandioso. Ela começa nas escolhas simples: levantar cedo quando o corpo pede mais sono, manter o foco quando a mente busca distrações, dizer não quando o desejo insiste em dizer sim. São nesses pequenos desafios diários que você treina sua força interior. E você sabe qual é a melhor parte? Quanto mais você pratica autodisciplina, mais natural ela se torna. O que antes parecia um sacrifício vira um hábito. O que antes era esforço se transforma em parte de quem você é. E quando você domina a si mesmo, nada que esteja lá fora pode derrubá-lo. Número 3.
Visualize o pior que pode acontecer. Parece estranho, não é? Afinal, por que imaginar cenários ruins quando queremos paz? Mas os estoicos sabiam de um segredo poderoso. Quem enfrenta as tempestades primeiro na mente, não se desespera quando elas chegam na realidade. Essa prática tem nome: premeditatio malorum, a premeditação dos homens. Ela consiste em visualizar as dificuldades antes que aconteçam, se preparar para perdas, fracassos, mudanças inesperadas. Não para sofrer por antecipação, mas para fortalecer o espírito. Se você já encarou mentalmente um revés, quando ele vier, não será um golpe tão forte. Imagine que você perdeu o emprego, que alguém te engana, que um plano importante falhou. Como você reagiria? Se você já tivesse preparado, sentirá o impacto, mas não será destruído. Você será como uma árvore que, mesmo sacudida pelo vento, continua de pé. E aqui está o detalhe mais importante. Ao enfrentar os cenários, você percebe que pode suportá-los. O medo do desconhecido enfraquece, a ansiedade perde força. E muitas vezes, você descobre que o que parecia assustador nem era tão terrível assim. Então, não tema essa prática. Encare-a como um escudo. Aquele que se prepara para as batalhas da vida jamais será pego de surpresa. Número 4. Exercite a gratidão diariamente. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a gratidão. Em vez de reclamar do que falta, concentre-se no que já tem. Se você acordou hoje, tem comida na mesa. E pessoas que se preocupam com você já está à frente de muita gente. Ser grato fortalece a mente e reduz o estresse. Número 5. Seja indiferente às críticas e elogios. Você já viu como a opinião dos outros pode ser uma prisão invisível? Quando nos deixamos levar pelos elogios, tornamos-nos dependentes da aprovação alheia. Quando nos abatemos pelas críticas, entregamos nosso poder para mãos que não deveriam segurá-lo. Um estoico não vive à mercê do que dizem dele. Os aplausos são passageiros. As críticas, muitas vezes, refletem mais os sentimentos de quem faz do que a realidade sobre você. Se você sabe que está no caminho certo, por que se deixar abalar? Nenhuma voz externa deve ter mais peso do que sua própria consciência. Isso não significa ignorar todo o feedback, mas aprender a filtrar. Se uma crítica for construtiva, absorva. Se for apenas veneno, deixe passar. Se o elogio for sincero, agradeça, mas não se acomode. O verdadeiro valor não é o que dizem de você, mas sim o que você faz, o que constrói, o caráter que desenvolve. Imagine um navio no mar. Ele não afunda porque há água ao seu redor, mas sim quando essa água entra. O mesmo acontece com você. Número 6. Pratique o desapego. Tudo o que você tem hoje pode desaparecer amanhã. Sucesso, dinheiro, relações, nada é garantido. Apegos excessivos levam ao sofrimento. Quando você aprende a não depender emocionalmente das coisas materiais ou de situações externas, você se torna verdadeiramente livre. Número 7. Enfrente seus medos. O medo. Ele sussurra no silêncio, prende os passos, apaga sonhos antes mesmo de nascerem. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de segurança, mas no fundo é só uma prisão invisível que nos impede de viver. Quantas vezes você deixou de tentar, de arriscar, de ser quem realmente é, só porque o medo te segurou? Ele diz, e se der errado? Mas nunca pergunta, e se der certo? Chega de fugir, chega de dar ao medo o poder de decidir sua vida. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Então vá, enfrente seus medos, olhe-os nos olhos e diga, eu não sou prisioneiro de vocês, porque é do outro lado do medo que a vida realmente começa. Número 8. Viva no presente. Muitas pessoas sofrem porque vivem presas ao passado ou ansiosas com o futuro.
O estoicismo nos ensina que o momento mais importante é o agora. Se você se preocupa demais com o que ainda não aconteceu, está perdendo a oportunidade de agir no presente. Número 9. Tenha um propósito maior. Ter um sentido para a vida é essencial para a estabilidade emocional. Os estoicos acreditavam que devemos viver de acordo com nossos valores e contribuir para o mundo de alguma forma. Quando você tem um propósito, desafios e dificuldades deixam de ser um peso e se tornam apenas parte da jornada. Número 10. Aceite a morte como parte da vida. Isso pode parecer um pensamento negativo, mas é libertador. Os estoicos lembravam constantemente que a morte faz parte da existência. Isso os ajudava a viver sem medo e sem desperdiçar tempo com coisas irrelevantes. Se você aceitar que um dia tudo acaba, vai começar a dar mais valor às coisas que realmente importam. E para concluirmos, os estoicos eram mestres na arte da resiliência emocional. Eles entendiam que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar a maneira como reagimos. Se você quer ser emocionalmente forte, comece a aplicar esses hábitos no seu dia a dia. Agora me conta, qual desses hábitos você já pratica? Deixe seu comentário. E se você quer continuar aprendendo sobre como se tornar uma pessoa mais forte, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. O próximo vídeo já está aparecendo para você. Se tudo ao seu redor desmoronasse agora, você permaneceria firme como uma rocha ou se perderia no caos? A vida é imprevisível, cheia de desafios e provas. Mas a verdadeira tempestade não está em evitar as coisas, e sim em aprender a atravessá-las com serenidade. Os estoicos compreenderam essa arte como ninguém. Eles forjaram princípios que moldam uma mente resiliente, capaz de enfrentar qualquer adversidade sem se abalar. Hoje, você vai descobrir 10 hábitos que podem transformar sua forma de enfrentar o mundo e torná-lo emocionalmente inabalável. São ensinamentos que resistiram ao tempo, testados em batalhas, perdas e recomeços, porque no final, não importa o que aconteça ao seu redor, e sim como você escolhe reagir. Número 1. Aceite o que você não pode controlar. Sofrer pelo que está fora do seu alcance é como tentar segurar o vento com as mãos. Inútil e desgastante. O estoicismo nos ensina a direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa, aquilo que está sob nosso controle. O chefe foi injusto? Alguém falou mal de você? O dia amanheceu chuvoso? Nada disso está em suas mãos, mas a forma como você reage, essa sim é sua escolha. Toda vez que a vida testar sua paciência, pergunte-se: isso está no meu controle? Se a resposta for não, liberte-se da angústia. Aceite o que não pode mudar e foque no que está ao seu alcance. Número 2. Pratique. A autodisciplina, a disciplina é o alicerce de uma mente forte, a chave que abre as portas da verdadeira liberdade. Parece contraditório? Pense bem, quem é escravo dos próprios impulsos nunca será realmente livre. Quem vem sem controle, quem reage sem pensar, quem se entrega a cada emoção passageira, não governa a si mesmo, é apenas levado pelas correntezas da vida. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a disciplina não era uma prisão, mas um caminho para a grandeza. Eles praticavam a moderação em tudo. Não comer demais, não beber demais, não se deixar dominar pela raiva, pelo medo ou pela tristeza. Pequenos atos diários de disciplina esculpem uma mente resiliente, inquebrável. E a disciplina não precisa ser algo grandioso. Ela começa nas escolhas simples: levantar cedo quando o corpo pede mais sono, manter o foco quando a mente busca distrações, dizer não quando o desejo insiste em dizer sim.
São nesses pequenos desafios diários que você treina sua força interior. E você sabe qual é a melhor parte? Quanto mais você pratica autodisciplina, mais natural ela se torna. O que antes parecia um sacrifício vira um hábito. O que antes era esforço se transforma em parte de quem você é. E quando você domina a si mesmo, nada que esteja lá fora pode derrubá-lo. Número 3. Visualize o pior que pode acontecer. Parece estranho, não é? Afinal, por que imaginar cenários ruins quando queremos paz? Mas os estoicos sabiam de um segredo poderoso. Quem enfrenta as tempestades primeiro na mente, não se desespera quando elas chegam na realidade. Essa prática tem nome: premeditatio malorum, a premeditação dos homens. Ela consiste em visualizar as dificuldades antes que aconteçam, se preparar para perdas, fracassos, mudanças inesperadas. Não para sofrer por antecipação, mas para fortalecer o espírito. Se você já encarou mentalmente um revés, quando ele vier, não será um golpe tão forte. Imagine que você perdeu o emprego, que alguém te engana, que um plano importante falhou. Como você reagiria? Se você já tivesse preparado, sentirá o impacto, mas não será destruído. Você será como uma árvore que, mesmo sacudida pelo vento, continua de pé. E aqui está o detalhe mais importante. Ao enfrentar os cenários, você percebe que pode suportá-los. O medo do desconhecido enfraquece, a ansiedade perde força. E muitas vezes, você descobre que o que parecia assustador nem era tão terrível assim. Então, não tema essa prática. Encare-a como um escudo. Aquele que se prepara para as batalhas da vida jamais será pego de surpresa. Número 4. Exercite a gratidão diariamente. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a gratidão. Em vez de reclamar do que falta, concentre-se no que já tem. Se você acordou hoje, tem comida na mesa. E pessoas que se preocupam com você já está à frente de muita gente. Ser grato fortalece a mente e reduz o estresse. Número 5. Seja indiferente às críticas e elogios. Você já viu como a opinião dos outros pode ser uma prisão invisível? Quando nos deixamos levar pelos elogios, tornamos-nos dependentes da aprovação alheia. Quando nos abatemos pelas críticas, entregamos nosso poder para mãos que não deveriam segurá-lo. Um estoico não vive à mercê do que dizem dele. Os aplausos são passageiros. As críticas, muitas vezes, refletem mais os sentimentos de quem faz do que a realidade sobre você. Se você sabe que está no caminho certo, por que se deixar abalar? Nenhuma voz externa deve ter mais peso do que sua própria consciência. Isso não significa ignorar todo o feedback, mas aprender a filtrar. Se uma crítica for construtiva, absorva. Se for apenas veneno, deixe passar. Se o elogio for sincero, agradeça, mas não se acomode. O verdadeiro valor não é o que dizem de você, mas sim o que você faz, o que constrói, o caráter que desenvolve. Imagine um navio no mar. Ele não afunda porque há água ao seu redor, mas sim quando essa água entra. O mesmo acontece com você. Número 6. Pratique o desapego. Tudo o que você tem hoje pode desaparecer amanhã. Sucesso, dinheiro, relações, nada é garantido. Apegos excessivos levam ao sofrimento. Quando você aprende a não depender emocionalmente das coisas materiais ou de situações externas, você se torna verdadeiramente livre. Número 7. Enfrente seus medos. O medo. Ele sussurra no silêncio, prende os passos, apaga sonhos antes mesmo de nascerem. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de segurança, mas no fundo é só uma prisão invisível que nos impede de viver. Quantas vezes você deixou de tentar, de arriscar, de ser quem realmente é, só porque o medo te segurou? Ele diz, e se der errado? Mas nunca pergunta, e se der certo?
Chega de fugir, chega de dar ao medo o poder de decidir sua vida. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Então vá, enfrente seus medos, olhe-os nos olhos e diga: eu não sou prisioneiro de vocês, porque é do outro lado do medo que a vida realmente começa. Número 8. Viva no presente. Muitas pessoas sofrem porque vivem presas ao passado ou ansiosas com o futuro. O estoicismo nos ensina que o momento mais importante é o agora. Se você se preocupa demais com o que ainda não aconteceu, está perdendo a oportunidade de agir no presente. Número 9. Tenha um propósito maior. Ter um sentido para a vida é essencial para a estabilidade emocional. Os estoicos acreditavam que devemos viver de acordo com nossos valores e contribuir para o mundo de alguma forma. Quando você tem um propósito, desafios e dificuldades deixam de ser um peso e se tornam apenas parte da jornada. Número 10. Aceite a morte como parte da vida. Isso pode parecer um pensamento negativo, mas é libertador. Os estoicos lembravam constantemente que a morte faz parte da existência. Isso os ajudava a viver sem medo e sem desperdiçar tempo com coisas irrelevantes. Se você aceitar que um dia tudo acaba, vai começar a dar mais valor às coisas que realmente importam. E para concluirmos, os estoicos eram mestres na arte da resiliência emocional. Eles entendiam que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar a maneira como reagimos. Se você quer ser emocionalmente forte, comece a aplicar esses hábitos no seu dia a dia. Agora me conta, qual desses hábitos você já pratica? Deixe seu comentário. E se você quer continuar aprendendo sobre como se tornar uma pessoa mais forte, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. O próximo vídeo já está aparecendo para você. Se tudo ao seu redor desmoronasse agora, você permaneceria firme como uma rocha ou se perderia no caos? A vida é imprevisível, cheia de desafios e provas. Mas a verdadeira tempestade não está em evitar as coisas, e sim em aprender a atravessá-las com serenidade. Os estoicos compreenderam essa arte como ninguém. Eles forjaram princípios que moldam uma mente resiliente, capaz de enfrentar qualquer adversidade sem se abalar. Hoje, você vai descobrir 10 hábitos que podem transformar sua forma de enfrentar o mundo e torná-lo emocionalmente inabalável. São ensinamentos que resistiram ao tempo, testados em batalhas, perdas e recomeços, porque no final, não importa o que aconteça ao seu redor, e sim como você escolhe reagir. Número 1. Aceite o que você não pode controlar. Sofrer pelo que está fora do seu alcance é como tentar segurar o vento com as mãos, inútil e desgastante. O estoicismo nos ensina a direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa, aquilo que está sob nosso controle. O chefe foi injusto? Alguém falou mal de você? O dia amanheceu chuvoso? Nada disso está em suas mãos, mas a forma como você reage, essa sim é sua escolha. Toda vez que a vida testar sua paciência, pergunte-se: isso está no meu controle? Se a resposta for não, liberte-se da angústia. Aceite o que não pode mudar e foque no que está ao seu alcance. Número 2. Pratique. A autodisciplina, a disciplina é o alicerce de uma mente forte, a chave que abre as portas da verdadeira liberdade. Parece contraditório? Pense bem, quem é escravo dos próprios impulsos nunca será realmente livre. Quem vem sem controle, quem reage sem pensar, quem se entrega a cada emoção passageira, não governa a si mesmo, é apenas levado pelas correntezas da vida. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a disciplina não era uma prisão, mas um caminho para a grandeza. Eles praticavam a moderação em tudo,
Não comer demais, não beber demais, não se deixar dominar pela raiva, pelo medo ou pela tristeza. Pequenos atos diários de disciplina esculpem uma mente resiliente, inquebrável. E a disciplina não precisa ser algo grandioso. Ela começa nas escolhas simples: levantar cedo quando o corpo pede mais sono, manter o foco quando a mente busca distrações, dizer não quando o desejo insiste em dizer sim. São nesses pequenos desafios diários que você treina sua força interior. E você sabe qual é a melhor parte? Quanto mais você pratica autodisciplina, mais natural ela se torna. O que antes parecia um sacrifício vira um hábito. O que antes era esforço se transforma em parte de quem você é. E quando você domina a si mesmo, nada que esteja lá fora pode derrubá-lo. Número 3. Visualize o pior que pode acontecer. Parece estranho, não é? Afinal, por que imaginar cenários ruins quando queremos paz? Mas os estoicos sabiam de um segredo poderoso. Quem enfrenta as tempestades primeiro na mente, não se desespera quando elas chegam na realidade. Essa prática tem nome: premeditatio malorum, a premeditação dos homens. Ela consiste em visualizar as dificuldades antes que aconteçam, se preparar para perdas, fracassos, mudanças inesperadas. Não para sofrer por antecipação, mas para fortalecer o espírito. Se você já encarou mentalmente um revés, quando ele vier, não será um golpe tão forte. Imagine que você perdeu o emprego, que alguém te engana, que um plano importante falhou. Como você reagiria? Se você já tivesse preparado, sentirá o impacto, mas não será destruído. Você será como uma árvore que, mesmo sacudida pelo vento, continua de pé. E aqui está o detalhe mais importante. Ao enfrentar os cenários, você percebe que pode suportá-los. O medo do desconhecido enfraquece, a ansiedade perde força. E muitas vezes, você descobre que o que parecia assustador nem era tão terrível assim. Então, não tema essa prática. Encare-a como um escudo. Aquele que se prepara para as batalhas da vida jamais será pego de surpresa. Número 4. Exercite a gratidão diariamente. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a gratidão. Em vez de reclamar do que falta, concentre-se no que já tem. Se você acordou hoje, tem comida na mesa. E pessoas que se preocupam com você já está à frente de muita gente. Ser grato fortalece a mente e reduz o estresse. Número 5. Seja indiferente às críticas e elogios. Você já viu como a opinião dos outros pode ser uma prisão invisível? Quando nos deixamos levar pelos elogios, tornamos-nos dependentes da aprovação alheia. Quando nos abatemos pelas críticas, entregamos nosso poder para mãos que não deveriam segurá-lo. Um estoico não vive à mercê do que dizem dele. Os aplausos são passageiros. As críticas, muitas vezes, refletem mais os sentimentos de quem faz do que a realidade sobre você. Se você sabe que está no caminho certo, por que se deixar abalar? Nenhuma voz externa deve ter mais peso do que sua própria consciência. Isso não significa ignorar todo o feedback, mas aprender a filtrar. Se uma crítica for construtiva, absorva. Se for apenas veneno, deixe passar. Se o elogio for sincero, agradeça, mas não se acomode. O verdadeiro valor não é o que dizem de você, mas sim o que você faz, o que constrói, o caráter que desenvolve. Imagine um navio no mar. Ele não afunda porque há água ao seu redor, mas sim quando essa água entra. O mesmo acontece com você. Número 6. Pratique o desapego. Tudo o que você tem hoje pode desaparecer amanhã. Sucesso, dinheiro, relações, nada é garantido. Apegos excessivos levam ao sofrimento. Quando você aprende a não depender emocionalmente das coisas materiais ou de situações externas, você se torna verdadeiramente livre. Número 7. Enfrente seus medos.
O medo. Ele sussurra no silêncio, prende os passos, apaga sonhos antes mesmo de nascerem. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de segurança, mas no fundo é só uma prisão invisível que nos impede de viver. Quantas vezes você deixou de tentar, de arriscar, de ser quem realmente é, só porque o medo te segurou? Ele diz, e se der errado? Mas nunca pergunta, e se der certo? Chega de fugir, chega de dar ao medo o poder de decidir sua vida. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Então vá, em frente, seus medos, olhe-os nos olhos e diga, eu não sou prisioneiro de vocês, porque é do outro lado do medo que a vida realmente começa. Número 8. Viva no presente. Muitas pessoas sofrem porque vivem presas ao passado ou ansiosas com o futuro. O estoicismo nos ensina que o momento mais importante é o agora. Se você se preocupa demais com o que ainda não aconteceu, está perdendo a oportunidade de agir no presente. Número 9. Tenha um propósito maior. Ter um sentido para a vida é essencial para a estabilidade emocional. Os estoicos acreditavam que devemos viver de acordo com nossos valores e contribuir para o mundo de alguma forma. Quando você tem um propósito, desafios e dificuldades deixam de ser um peso e se tornam apenas parte da jornada. Número 10. Aceite a morte como parte da vida. Isso pode parecer um pensamento negativo, mas é libertador. Os estoicos lembravam constantemente que a morte faz parte da existência. Isso os ajudava a viver sem medo e sem desperdiçar tempo com coisas irrelevantes. Se você aceitar que um dia tudo acaba, vai começar a dar mais valor às coisas que realmente importam. E para concluirmos, os estoicos eram mestres na arte da resiliência emocional. Eles entendiam que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar a maneira como reagimos. Se você quer ser emocionalmente forte, comece a aplicar esses hábitos no seu dia a dia. Agora me conta, qual desses hábitos você já pratica? Deixe seu comentário. E se você quer continuar aprendendo sobre como se tornar uma pessoa mais forte, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. O próximo vídeo já está aparecendo para você.